Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então eu queria que você nessa hora se abrisse para essa verdade, que nós vamos nos expor à palavra. E a palavra, ela nos fortalece, nos cura, nos santifica, nos prepara, nos fortalece muito mesmo. Vamos orar? Peça ao Senhor para Ele falar com você nesses momentos. E enquanto estivermos ministrando a palavra, eu queria que você tivesse muito respeito por esse momento, temor no teu coração, um santo temor, no sentido de não deixe nada te roubar, nenhuma distração, e também não permita que você distraia ninguém. Então, em outras palavras, não se comunique agora de forma alguma, de forma a atrapalhar você e a ninguém. Se você precisar, vá ao banheiro antes da palavra, e assim, nesse momento, não deixe nada te roubar. Vamos orar então, pedir que o Espírito Santo fale com você, comigo, e que Ele desça com a glória dEle nesse lugar, e te fortaleça, te cure, te liberte, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um que o Senhor trouxe até esse lugar, e são pessoas tão preciosas, Deus. É a tua palavra que diz que mais vale uma vida, uma alma, do que o mundo inteiro, no sentido de materialismo, no sentido de bens. Uma vida vale mais do que tudo, Senhor. E quantas vidas estão aqui, Senhor? Então nós te pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar cada um aqui, cada coração, como uma pedra preciosa nas tuas mãos, e como o Senhor nos lembrou aqui, como um jardim do Senhor, rega as nossas vidas com a tua palavra, poda as nossas vidas com o teu ensino, nos fortalece colocando, Deus, adubo na nossa terra, para que, Deus, nós não percamos nosso tempo, mas investamos agora em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a partir de agora, não me atrapalhe, é eu e Deus. Amém, glória a Deus. Depois a gente faz de uma santa bagunça, mas agora, ó, todo o cuidado é pouco, para não ser roubado nem um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Bom, eu queria nessa noite, e vou ministrar, um ensino sobre o que eu penso que é a igreja, o que eu vejo na palavra que caracteriza esse ajuntamento que nós estamos aqui. Queridos, antes de mais nada, queria introduzir dizendo o seguinte: cada vez mais, já vivemos um mundo assim, mas cada vez mais nós vamos sofrer essas influências de um individualismo muito grande entre as pessoas, cada um no seu canto, no seu gueto, cada um na sua. Cada vez mais a gente vai ver uma frieza das pessoas, né, se isolando de uma forma fria nos relacionamentos. Cada vez mais o amor das pessoas vai se esfriando, porque isso aí inclusive é palavra de Deus. Deus nos lembrou isso através de Jesus, que na medida que o tempo vai chegando, da volta de Cristo, o amor de muitos vai esfriar, porque o mundo vai ficando cada vez mais difícil. E sabe, mais ódio, mais violência. E infelizmente, a família que deveria mudar essa situação, pelo menos nas famílias, terem um lugar de refúgio, um lugar agradável, de aceitação, de muito relacionamento, de muito amor, de muita coisa gostosa acontecendo, que supriria essas coisas que no mundo a gente não vive, no trabalho, na escola. Mas infelizmente a família também está doente, está na UTI. Somente Deus tem um remédio, Deus tem uma solução. E a solução de Deus é a partir da sua família, a família dele, a família de Deus, transformar as nossas famílias e depois transformar e marcar a sociedade onde a gente vive. Entendeu a sequência? Deus tem uma solução para a frieza, para o ódio, para a maldade, para o individualismo, para o egoísmo, para a violência. Ele tem, e eu queria tanto que você acreditasse nisso. Tem,
E se a gente não tivesse essa fé, essa certeza, para que nós estamos aqui, hein? Eu me suicidaria, eu me mataria, eu queria sumir desse mundo. Mas porque eu tenho essa esperança, eu já experimentei isso, eu quero repassar para os outros. Eu e você podemos ter essa esperança de podermos dia a dia influenciar mais vidas através da vida de Deus em nós. Aquilo que o Senhor fez em nós. Então o plano de Deus e o projeto de Deus é, a partir da transformação que causa em mim, em você, mexer com a nossa família e as nossas famílias mexer com a sociedade. Porque o projeto de Deus sempre foi iniciar no homem, em Abraão, ser tu uma bênção. E depois ele falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um plano de gerações através da minha vida e da tua vida. E eu me lembro até hoje, eu não me esqueço, porque foi uma oração muito séria que eu fiz a Deus, logo na minha conversão. Foi tão forte a minha mudança, a minha transformação, que eu falei para Deus: Deus, eu quero influenciar a minha geração. Eu quero influenciar a minha geração. Eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma palavra que a gente poderia marcar a geração da gente. E eu disse: eu quero ser um desses. Eu quero marcar a minha geração. Quero fazer alguma coisa para mudar a situação. E aí eu fui caminhando até chegar aqui. Mas, meus irmãos, a igreja é a família que Deus está formando. Então eu queria passar para os irmãos, e quero que a igreja, e mudar a tua mentalidade, por favor, de igreja. A igreja é relacionamento. A igreja é relacionamento. A igreja é relacionamento. Eu quero chamar os irmãos que vão ler um textos bíblicos para nós aqui. Vem aqui subindo aqui na frente. Suba rapidinho, venha rapidinho. Todos os que receberam um papelzinho com o versículo bíblico, suba. Igreja faz parte e é essencialmente da igreja relacionamentos. Relacionamentos. E se a gente não acreditar nisso, nós estamos em falta com a própria Bíblia. A Bíblia nos fala isso. E eu quero ler com vocês. Eu queria só que os irmãos fossem bem objetivos. Faz uma fila aqui. Bem objetivos na palavra que os irmãos vão ler. Então, o texto é: amai-vos aos outros. Pega o texto bíblico, só lê aquela parte de amar uns aos outros. Porque senão nós vamos demorar muito aqui, né? Ok, entenderam? Pega o texto e só o versículo, a parte do versículo que está escrito. Vê a referência e fale o texto. A palavra que está no texto relacionado a... mas só o texto que você vai ler no versículo bíblico que está escrito aqui, ó. Marque bem aí, tá bom? Vamos lá então? Presta atenção, todos os textos que nós vamos ler aqui está ligado a mutualidade, a relacionamento, a um ao outro. Na Bíblia tem mais de 25 textos assim, sobre relacionamentos, sobre o relacionamento de mutualidade, é troca. Eu tenho que estar com você, eu tenho que me relacionar com você para acontecer essas coisas aqui, ó. Vamos lá? Então, lá. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? Tenham igual cuidado uns pelos outros. Examinem uns aos outros. Colossenses 3,16. Ensinem. Examinar já é médico, né? Coisa de médico. Mas ensinem uns aos outros. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. As cargas levarmos uns dos outros. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. 1 Tessalonicenses 5,11. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros.
edifiquem uns aos outros e exortem uns aos outros. Confessai os seus erros uns aos outros. Tiago 5,16. 1 Pedro 4, de 7 a 9, só que vou ler só o 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sejam mutuamente hospitaleiros. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 1 Coríntios 16, 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros. Hebreus 3, 12 e 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, encorajem-se uns aos outros. Se exortar e se encorajar uns aos outros. Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aconselhar uns aos outros. Muito obrigado, leitores amados. Amém. Glória a Deus. Os irmãos perceberam? Nós lemos aqui 13. Temos pelo menos 25 textos claros acerca de mutualidade. Isso envolve relacionamentos. Diga, relacionamentos. É a chave da igreja. É o segredo, é a chave, é a essência. Sem relacionamento não existe igreja. E eu vou falar para você, a gente está acostumado a isso aqui, ó. Você está sentado um atrás do outro. Olha o que a gente aprendeu sobre igreja. Vamos para a igreja? É assim. Vamos para a igreja hoje? Vamos em tal igreja? Nós vamos até aquele prédio nos reunir com a igreja. Mas nós acostumamos a falar assim, a ideia é, vamos para a igreja? O que a gente faz na igreja? A gente entra naquele salão e como a gente vive igreja? Senta um atrás do outro e do lado. O que você conhece da pessoa? Muitos e muitos de nós entramos e saímos sem nem conhecer um ao outro. Como você vai praticar tudo isso aqui? Como? Como nós podemos ser igreja? Como eu posso dizer que eu sou membro deste corpo? Corpo de Cristo. Família. Se eu não me relaciono com o outro irmão. Se eu não conheço. Alguém já disse que a gente conhece muito bem aqui essa parte, a nuca. A nuca do meu irmão. Isso é ridículo. E eu estou revoltado com isso. Eu estou revoltado com o estado que a igreja se encontra. Não podemos continuar desagradando o coração do nosso Pai. A igreja é uma família. Se eu estou aqui, você está aqui, não é por acaso, nós somos irmãos. Ou a palavra de Deus não vale nada, ou ela é autoridade e direção para a gente vivê-la. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os seus discípulos e nos ensina a orar. Pai Nosso que está nos céus. Isso significa que a igreja tem um pai de família e nós somos os filhos dele e um irmão do outro. Só posso entender isso, não dá para fugir disso, e tudo contrário a isso é heresia. Relacionamento. A igreja sem relacionamento, ela não expressa a verdadeira figura que Deus quer expressar aqui neste mundo, e sem a qual não podemos transformar vidas, e sem transformação de vidas individualmente, não se transforma famílias, e sem transformação de famílias, a sociedade não é transformada.
Sociedade transformada através de famílias transformadas e através de indivíduos que transformam famílias. Alguém como você e eu temos que pagar o preço para dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. E sabe, queridos, a palavra de Deus diz que em capítulo 2 de Atos, você vê o relacionamento que acontecia lá. Pegue, por favor, o capítulo 2 de Atos e veja comigo. Capítulo 2, o verso 42. Que retrato lindo do que é igreja. Relacionamento. 42 de Atos 2. Se você está com a Bíblia, abra, leia junto com aqueles que, quem sabe, do teu lado não está com a Bíblia, não trouxe. Eu quero sugerir, quero te orientar, se você realmente começou a conhecer o Senhor, se converteu, costume ler a Bíblia, costume trazer a Bíblia. Eu sei que hoje tem o seu celular, tem a Bíblia baixada, ok, então abra em letra bem grande e divida com a pessoa que está ao teu lado a Bíblia. Eu prefiro de papel, né? Mas se você se adaptou e gosta do celular, pode ler, é Bíblia, é palavra de Deus também. Verso 42 em diante. Olha que retrato lindo. Vivencie isso comigo, por favor. Se coloque nesse quadro aqui, por favor. Porque isso é igreja. Os convertidos. Do 41. Os convertidos que aceitavam a palavra, eles foram batizados. E houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você leu isso aí no 41? Teve um acréscimo lá, teve uma conversão em massa. Olha, e olha o que aconteceu depois da conversão. Se acontece um negócio desse aqui no nosso meio, 3.000 pessoas se convertem numa noite só, a gente não sabe o que fazer. Aonde vão colocar essas pessoas? Meu Deus! E aqui aconteceu uma loucura. Mas sabe o que aconteceu para eles conseguirem viver esse quadro que vai mostrar aqui no 42 em diante? Eu vou falar depois. 42 em diante. E perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, oh coisa boa, comunhão, no partir do pão, nas alimentações, e na ceia, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, eles dividiam as coisas, ajudavam um ao outro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa linda que a igreja fazia. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então mais gente sendo salvos. 3.000 pessoas se converteram e começaram a viver isso. Aonde? Oração, ensino de doutrina. Eles aprendiam um com o outro, porque eles praticavam isso que vocês ouviram aqui, ó. Eles se amavam uns aos outros, exortavam uns aos outros, eram hospitaleiros, recebiam uns aos outros em casa, ensinavam, apoiavam, sustentavam, eram suporte um para o outro, se aconselhavam, um cuidava do outro. Estão entendendo? Estão entendendo, mas está descendo como revelação no coração? Igreja é isso. Conceito de igreja tem que entrar no teu coração. E como viviam, como eles podiam viver isso? Porque aqui está escrito, eles viviam diariamente, então eles tinham reuniões no templo e de casa em casa. Isso a gente chama de igreja de duas asas, é o que a gente está conseguindo ir praticando e vamos querendo evoluir. Uma igreja só pode crescer com qualidade nos relacionamentos se tiver
no templo, na celebração, como a gente está tendo aqui, gás, unção, conversão, palavra, e a gente incita o povo com a palavra, e cada um toma um posicionamento, depois vai para os lares, cada um vai para a sua casa. Na terça-feira a gente tem um treinamento aqui, mas na quarta-feira os irmãos se reúnem nas casas, no sábado nas casas dos jovens, e algumas outras células também no sábado, pode ser na quinta, vão se reunir nas casas. Só assim os 3.000 conseguiram ter doutrina, ter consolo, ter apoio, levar a carga um do outro, se ajudar mutuamente, orar um pelo outro. Está dando para entender, meu irmão? Quem está entendendo que igreja tem que ser assim bíblica? Se fugir disso, é um local de eventos, muito bom, abençoado, mas não vive a plenitude do que o Senhor Jesus quer da sua igreja, família, povo abençoado. E sabe o que funciona? E só o que funciona? Grupos pequenos na igreja, células, que a gente chama de células, porque a igreja é o corpo, nós somos pequenas células, e a gente vai vivendo isso. Só assim. E eu quero desafiar você, meu amado, minha amada, que não participa de um grupo pequeno, busque um grupo que se adeque ao teu horário, de repente, ao teu dia, mas não deixe. Quem sabe você vai procurar até nós aqui, Pedro, eu gostaria de reunir, mas eu tenho isso, esse trabalho, eu só tenho esse horário, como que eu faço? Vamos criar um meio para você estar tendo comunhão com o corpo de Cristo, para você não ser um elemento apenas. Eu estou meio revoltado com o título de igreja, sabe por quê? Por causa que a gente fala em igreja, sabe que a gente lembra? Que a mídia divulga, ou que você tem ouvido dos seus amigos do serviço, da escola? Igreja é só para pedir, ó. E dinheiro, é para quê? O pastor só se der uma oferta lá para orar, por cura. Igreja, é o grande templo que está sendo feito, templo de Salomão. Salomão deve ter virado no túmulo lá. Meu Deus, não põe meu nome mais nisso não. Eu sou do Velho Testamento. Igreja não é templo mais, não é sagrado. E estão fazendo uma propaganda na mídia. Eu quero desmistificar isso aqui em nome de Jesus. Me ajude a fazer isso, porque Deus não está se agradando disso. Deus não está se agradando dessa propaganda que o templo, agora, depois do templo de Salomão, lá em Jerusalém, agora o templo está sendo feito aqui. Aqui pertinho da gente no Brasil, que é um Brasil abençoado, né? Pelo amor de Deus, vamos desmistificar isso. Isso é uma construção que uma igreja local está querendo ganhar muito em cima disso. Porque não tem nada de sagrado. É uma abominação o Senhor falar que a presença dele está naquele lugar. A glória do Senhor ficou lá, antigamente no templo, depois o templo foi destruído, mudou-se o governo do Senhor. O Senhor agora age através da igreja. No Novo Testamento, Jesus veio implantar, igreja somos nós, e a gente vive igreja onde a gente estiver. Nós nos ajuntamos para receber palavra, louvar a Deus. Ajuntamento no templo para isso, e depois na casa, de casa em casa, e nos relacionamentos a gente se fortalece. Igreja é relacionamento. Se você não tiver relacionamento, você está definhando, ou então não está chegando na plenitude que Deus quer. Você não vai alcançar o teu potencial em Deus, porque nós precisamos uns dos outros. O Senhor clama nessa noite ao teu coração. Abra o teu coração para você se abrir para o conceito de igreja que Ele se agrade. Igreja é família. E família que valoriza relacionamentos, prioriza relacionamentos. É diferente de um local onde tem eventos, campanhas, evangelismos esporádicos. Graças a Deus, Deus salva vidas, mas precisamos entender que sem esse contato um ao outro, com um e com o outro, nós não vamos nos desenvolvermos na plenitude que Deus quer. E sabe o que a palavra de Deus diz? Nas casas
a comunhão é maior. A vivência desses princípios e valores, vem de ser uma família, é lógico, a gente consegue ser uma família num grupo pequeno. Aqui, você conhece a pessoa que está lá atrás? Conhece ou não? E os que estão atrás, conhecem as pessoas que estão aqui? Nós podemos dizer que a gente conhece os nossos irmãos? Como a gente pode resolver isso? Conhecer um grupo, uma parte. E aqui eu presto conta, eu me relaciono, ela me abençoa, eu abençoo. Nós vivemos o corpo, o relacionamento família de Deus. Tem um compromisso, tem uma liderança, tem uma autoridade espiritual. Nós oramos pelo mesmo ponto em comum, do crescimento da igreja, de salvação de vidas. A gente ajuda nos projetos. Sabe, queridos, se você não tem esse tipo de coisa, acaba não crescendo como Deus gostaria que você crescesse. Não está ligado à salvação. Graças a Deus que a pessoa creu, é salvo, mas o crescimento fica prejudicado. A tua vivência. E sabe, queridos, eu estou revoltado porque muitos cristãos têm deixado de congregar, estão afastados, estão saindo das igrejas locais. Sabe por quê? Escandalizados com o mau caráter dos cristãos, com os pecados na vida dos cristãos que não mudam. Então eu quero passar para um nível mais profundo de cristianismo. Igreja é família de Deus. Família composta de pessoas que têm relacionamento. E segundo, pessoas, filhos, trabalhados no seu caráter. O Senhor Deus tem uma família. Diga, eu sou família de Deus. Sou filho. Sou filha. E como filho, Deus quer colocar o caráter dele em você. Antigamente tinha mais isso. Hoje eu não ouço tanto. Mas antigamente, quando um moleque era muito arteiro, ou uma menina muito travessa, a gente chegava para aquela pessoa e perguntava: escuta, quem que é teu pai, hein? Quem que é tua mãe? Hoje a gente até deixou de perguntar, porque não adianta. Não adianta. Porque a mãe não está falando, o pai não está explicando, enfim. Mas sabe por que a gente atrelava isso? Porque segundo é o filho, é o pai. Se o filho está com muita traquinagem, é porque o pai não está corrigindo, não está educando, não está implantando um caráter naquela pessoa, um comportamento daquela pessoa. Então a gente percebia que o pai não liga, a mãe não liga. Era assim. Como eu disse, hoje a gente nem fala mais, porque se perdeu, e a autoridade dos pais se perdeu também porque não tem sido exemplo, não é? Mas veja, como filhos de Deus, quem nos vê, pode dizer que nós somos filhinho do papai? Olha que compromisso. Quem olha para você, quem observa o teu comportamento, quem olha a maneira que você age, o teu tipo de caráter, de personalidade. E diz a palavra em Mateus capítulo 5, eu vou só lembrar as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças nós temos lá traços de caráter que Deus quer formar em nós. São qualidades que Deus quer que a gente desenvolva. De verdade, de misericórdia, de bondade, de sermos justos, não sermos hipócritas. Estão entendendo? Então, as bem-aventuranças, na verdade, é uma amostragem, são códigos da ética e do caráter cristão. Um grande estudioso, analisando o texto de Romanos, ou melhor, de Mateus, capítulo 28, verso 19, onde fala a ordem do Senhor de irmos e fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho os ensinado e ordenado. Esse estudioso diz que essa ordem, o conteúdo que o Senhor quer que a gente ensine os discípulos, é o das bem-aventuranças. É todo aquele código de ética, aqueles procedimentos, a maneira que os filhos devem andar. Está aqui
das bem-aventuranças. Então eu queria desafiar você até fazer um estudo mais apurado das bem-aventuranças, para aplicar na sua vida no dia a dia. Que são traços de caráter, de comportamento que o papai quer que nós, seus filhos, vivamos. Amém, queridos? Então, a nossa família, a família de Deus, além dos relacionamentos, nos pequenos grupos a gente consegue ter mais relacionamentos. Nós precisamos de um discipulado um a um, um relacionamento individual, para sermos tratados na nossa personalidade, nosso traço de caráter. O Senhor vai trabalhar em nossa vida pessoal através do discipulado. Se você não ouviu, ouça hoje com atenção. Aprenda sobre o discipulado. O Senhor quer que a gente seja discípulo dele e faça discípulos. E como nós vamos fazer isso? Através da obediência àquilo que o Senhor nos ensinou e depois passar para outros essa obediência. E no relacionamento um a um, no discipulado, nós vamos poder, um ao outro, se ajudar. Nós trabalhamos coisas que, falhas, fraquezas, problemas que a gente não consegue resolver sozinho, e tudo segundo a direção e a vontade de Deus, segundo esse código de ética. E assim nós vamos nos tornando filhos mais parecidos com Jesus, que é o projeto de Deus, levantar uma família, uma grande família com filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28. Para que nós, como filhos de família de Deus, influenciemos as outras famílias e essas famílias mudem a sociedade. Veja que é isso que Deus espera da minha vida e da tua vida. O Senhor nos chama para sermos companheiros uns dos outros, companheiros do caminho. O apóstolo Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, diz a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 2, que ele ia perseguir os do caminho. Usa esse termo bíblico. Ele ia perseguir aqueles que eram do caminho. Por quê? Porque os cristãos eram conhecidos como as pessoas do caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os do caminho significa os cristãos, os discípulos de Jesus. E como nós somos do caminho, somos companheiros uns dos outros desse caminho. Diga para a pessoa que está ao teu lado: fala aí, companheiro do caminho. Fala aí, companheira do caminho. Companheira, companheiro. Nós não somos o PT, não. Somos o Partido de Cristo, PC. Partido de Cristo. Companheiros nós somos. E para sermos companheiros, por favor, entenda: relacionamento pessoal, individual. Companheiro mesmo, companheira. E através do discipulado, né, nós vamos vivendo um a um. E 2 Timóteo 2,2 é a orientação de Paulo: olha, o que da minha parte ouviste, transmite a outros homens e mulheres fiéis, né, idôneos para que transmita a outros. Isso é um princípio tão poderoso, que quando a gente trabalha individualmente um com o outro, e esse trabalha com o outro individualmente, quer dizer, ajuda a caminhar individualmente, nós vamos tendo uma igreja com relacionamentos abençoados. Amém? Eu estou ministrando isso por causa que nós estamos, você está e eu também, vendo uma igreja muito doente. Muito doente. E com isso não influencia as famílias. E consequentemente a sociedade está muito mal. Se a gente quer mudar o mundo, como aquela canção que nós cantamos tão fortemente aqui, tão apaixonadamente, vamos mudar o mundo? Se nós queremos, precisamos fazer alguma coisa bem concreta, bem objetiva, bem prática, que é nos envolvermos nos relacionamentos abençoados como igreja
isso mexer com a nossa vida, a nossa família, no relacionamento bem profundo no discipulado, porque o discipulado é para trabalhar no nosso caráter, e isso é importantíssimo, termos afinidade com as pessoas que nós vamos estar andando junto, para um ter liberdade de abrir o coração para o outro. E eu louvo a Deus, porque quando eu me converti, eu tinha 19 anos, e imediatamente um moço mais velho lá da igreja chegou para mim e perguntou para mim assim: você quer ser discipulado? Você quer andar junto? Conhecer a palavra? Eu disse: eu quero. E nós começamos um relacionamento de 1 ano e meio, pelo menos ininterrupto. Toda semana nós sentávamos na terça-feira à noite para estudar a palavra de Deus. Ele, mais um grupo de jovens, e eu estava junto com esses jovens. E individualmente ele se encontrava comigo de vez em quando para perguntar: como você está? E eu falava para ele, tinha liberdade de abrir o coração para ele. E um jovem de 20 anos, que tinha vindo, presta atenção, um jovem de 20 anos que tinha vindo de uma vida de um monte de vícios, de prostituição, de um monte de coisas, eu estava contaminado. Eu havia me convertido apenas para Jesus, mas muita coisa tinha que ser limpa, tirada da minha vida, da minha mente, do meu comportamento. Porque se você se converte e não passa por uma transformação, logo logo a tua fé vai ficando bem fraquinha. E eu louvo a Deus, porque nesse período de conversão, um jovem como eu, esse outro moço, tinha uns 10 anos a mais do que eu, me pegou para caminhar comigo. Passava em casa, nós saímos juntos, eu ia na casa dele para tirar dúvida, ele orava comigo, me aconselhava, individualmente. Aquilo acelerou meu crescimento, e eu louvo a Deus, porque se eu não tivesse esse acompanhamento individual, eu não estava aqui hoje, eu não teria suportado, porque tinha uma vida muito contaminada. E eu queria passar para os irmãos o seguinte: o discipulado individual, a pessoa ter essa liberdade de abrir coração, de dividir dúvidas, de falar as fraquezas, ele é tremendamente terapêutico, curador, libertador. Quando você consegue abrir o teu coração, você consegue ser humilde, abrir as tuas mazelas, abrir a tua caixa, a caixa preta. Quando você consegue ter essa coragem de se expor, Deus começa a tratar lá no fundo da tua alma. Por isso Tiago capítulo 5:16 diz: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns para os outros, para serem curados. Confessar pecado a Deus para ser perdoado, só Ele perdoa. Mas confessar um ao outro as falhas é para ser curado, para ser liberto, para ser forte. Eu quero estimular você, se você não tem o discipulado, ou se o teu discipulado não está funcionando, não está tendo liberdade, não está, procure a liderança e vamos acertar isso, porque tem que ter afinidade, tem que ter liberdade. O teu discipulador, discipuladora, precisa demonstrar que quer te ajudar, que está pronto. E vice-versa, o discípulo também tem que estar com vontade de querer mudanças, querer aprender, fortalecer a sua vida espiritual. E tudo isso, para a gente ter uma igreja, uma família muito poderosa e transformadora. Igreja é relacionamento, não é prédio, não é feita de eventos. Olhe para aquelas igrejas que estão fazendo evento e culto não sei o que lá, semana não sei o que lá, e tudo para atrair, para chamar na fé, e distribuindo pedacinho de não sei o que lá, de água não sei o que lá, de óleo não sei o que lá. Fique esperto com isso, porque não deixa de ser crendice gospel, alimentando a fé das pessoas que o Senhor nunca intencionou manter dessa maneira. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida, fazer você ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de vida dEle, transformado e transformando outros e cuidando de outras pessoas também, ganhando vidas para Jesus, apaixonado por vidas, para a gente ter uma grande família e honrar muito o nome do nosso Paizinho, porque quanto mais relacionamento
maior comunhão que nós temos, maior amor que a gente demonstra, quanto mais a gente viver a mutualidade, nós vamos expressar uma igreja, uma família de Deus muito linda para o mundo. Eu me envergonho de muitas vezes esse mundão, os nossos amigos, a faculdade que você frequenta, a tua escola. Eu me envergonho de ouvir alguns comentários de igreja. Então eu queria te convocar para, como igreja Vida em Cristo aqui, a gente desmistificar o conceito de prédio, de eventos. Vamos naquela igreja lá que, olha, lá é o poder, é o fogo. Ou vamos naquela igreja que é legal. Vamos naquela igreja que tem, olha, tem uma turma tão joia. Não é para isso que Deus chamou a gente como igreja. É para nós crescermos no relacionamento, vida com Deus e vida com o corpo. E fortalecermos e ganharmos mais pessoas para Jesus. E assim, levar essas pessoas a se integrar numa pequena família, que é um grupo pequeno, uma célula, para aprender a viver essas coisas. Cuidar dessa pessoa individualmente, discipulado. Para que essas pessoas que se convertem não fiquem com o caráter prejudicado, contaminado, não é? Amém? Então, no discipulado, você vai trabalhar a tua individualidade. E se no discipulado você não tiver essa liberdade, não tem sentido o discipulado. Não é? Amém, queridos? Então, eu louvo ao Senhor, porque nesta noite o Senhor está te chamando, sabe, para fazer algo novo na tua vida e na minha vida. Começar algo novo nos relacionamentos. E se Deus quer isso de cada um do seu povo, imagine na nossa família, na nossa casa. Não é? Quero desafiar você então nesta noite a buscar relacionamento mais autêntico, mais sincero, mais transparente, mais profundo com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, teu esposo. Caso você não tenha, ore para Deus preparar e que você consiga dar esse testemunho na tua casa para aqueles que o Senhor pôs nas suas mãos, não é? E com quem Deus colocou você ao lado, para através da família mexer também com todas as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu gostaria de, nesta noite, desafiar você, meu irmão, minha irmã, e pedir a você aplicar essa palavra na tua vida.